Olá pessoal, como é que tá? Tudo bem? Bom, vamos lá. Mais uma vez me apresentando, meu nome é Paulo, sou advogado trabalhista e como eu expliquei no vídeo anterior, vou passar a fazer alguns vídeos, uma série de vídeos explicando alguns pontos da reforma trabalhista, como que ela vem trazendo reflexos no dia a dia, tanto forense como no dia a dia prático dos trabalhadores e da população em geral, tá? Hoje é o seguinte, hoje eu queria falar com vocês sobre a figura do empregado hipersuficiente. Tá? O que é o empregado hipersuficiente? Que essa nomenclatura foi agora criada com a reforma trabalhista. Tá? Isso não existia anteriormente. O pessoal da Câmara lá que inventou esse termo e incluiu ele agora na figura da reforma. Tá? Inicialmente, eu particularmente penso que é um tema polêmico e gera muita controvérsia. Por quê? Na minha visão, não existe empregado hipersuficiente. Tá? Empregado ele sempre vai ser empregado. Ele pode, obviamente, ter uma maior carga de responsabilidade, mas ele continua sendo empregado, subordinado, né? Obedecendo as regras da empresa, os padrões da empresa. A partir do momento que ele deixa esse padrão, ele deixa de seguir essas regras, ele passa a ter uma participação na empresa de alguma forma, ou como acionista, como por exemplo, ele deixa de ser um empregado. Ou seja, ele deixa de estar sob o controle da empresa, sob o controle do patrão, do gestor dele, enfim, várias outras figuras, tá? Mas, ao meu ver, é um tema polêmico e não concordo particularmente com o sentido estrito da palavra hipersuficiente. Para mim, empregado sempre vai ser sempre empregado, ou seja, sempre subordinado. Obviamente, existem exceções, existem maior carga de responsabilidade ou não. Isso é outra figura, é outro sistema, é outra situação, tá bom? Mas vamos lá, a reforma criou, tá aí, tá funcionando e a gente precisa conviver com isso agora e trabalhar em cima disso. Tá? Primeiro, o que é um empregado hipersuficiente? Pelo termo que a reforma criou, pelas condições para se caracterizar isso, uma delas é esse empregado possuir um diploma de nível superior, ou seja, uma faculdade, do que ela não falou, mas ela falou que a partir do momento que o empregado tem um nível superior, um diploma de nível superior, ele já cumpre um dos requisitos para ser considerado como um empregado hipersuficiente. Tá? Segundo requisito que a reforma cria, segundo requisito, esse empregado, além do requisito que é o diploma de nível superior, ele tem que receber acima do teto da Previdência, 2 vezes. Ou seja, o teto da Previdência hoje, que é o benefício da Previdência Social, a aposentadoria, ela está, salvo engano, em R$ 5.645,80. Ou seja, para o empregado ser considerado como hipersuficiente, diploma de nível superior e receber acima de R$ 11.291,60, que é 2 vezes o teto da Previdência Social. Tá bom? Esses são os 2 requisitos legais que a lei estipula para ser caracterizado como empregado hipersuficiente. Tá, legal. Mas, Paulo, qual que é a consequência do empregado hipersuficiente? Quais são as consequências práticas legais? Bom, a lei ela fala que a partir do momento que o empregado é considerado como hipersuficiente, ou seja, ele se enquadrou nesses 2 requisitos, ele vai ter condição de negociar de forma igual, direta com o empregador. Ele não vai precisar do auxílio da entidade sindical. Ele pode chegar no patrão dele e negociar os direitos previstos na cláusula, no artigo 611-A da CLT, da reforma inclusive. Tá? Os direitos elencados ali ele pode negociar diretamente com o patrão sem a necessidade da interferência da entidade sindical, ou seja, sem depender de acordo coletivo, sem depender de convenção coletiva de trabalho. Tá bom? Um exemplo que é bom citar é a negociação direta sobre prêmios e cargos, a redução ou majoração, por exemplo, do intervalo intra-jornada, o mínimo legal, que agora pode ser reduzido ou aumentado, ele vai poder verificar isso diretamente com o patrão dele, tá bom? Outra coisa que ele vai poder negociar diretamente, sem ter que necessitar da entidade sindical, é o dia de trabalho, em troca com feriado, enfim, ele tem uma maior liberdade e pode negociar diretamente com o patrão dele.
tá ok? O que ele não vai poder negociar diretamente com o patrão dele são cláusulas, aliás, são os direitos previstos, obviamente, nas cláusulas pétreas do artigo 7º da Constituição Federal, né? E os direitos previstos no artigo 611, letra B da CLT também. Esses direitos são inegociáveis, ele não vai poder transigir com isso com o patrão dele, tá ok? E os outros empregados, Paulo? Bom, os outros empregados, via de regra, que não se enquadram nesses dois requisitos que a reforma trabalhista estipula, são considerados empregados normais que vão sempre precisar de algum auxílio sindical, da entidade sindical, para negociar algum direito, algum benefício. Tá bom? Bom, basicamente é isso. O que a gente pode falar de forma objetiva com relação ao empregado hipersuficiente, ou seja, o empregado hipersuficiente é aquele que vai ter o diploma de nível superior e receber 2 vezes acima o valor do teto da Previdência Social, ou seja, o valor de R$ 11.291,60 de salário. Acima disso, ele é considerado como empregado hipersuficiente, pode negociar de igual para igual com o patrão dele e não necessitará do auxílio sindical, ou seja, por convenção ou acordo coletivo. Lembrando sempre que os direitos previstos no artigo 7º da Constituição e os direitos previstos no artigo 611, letra B da CLT, são inegociáveis nesse aspecto. Tá ok? Bom, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Quem gostou, dá um like, fica à vontade, a gente é novo nesse sistema de vídeos, mas o mais interessante é manter em debate essas situações. E obrigado mais uma vez pela atenção e uma boa noite, uma boa tarde, até a próxima.